seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast, né, Brunão? Cara, não só a Marmomac, mas o Pó de Pedra tá fazendo sucesso, hein? A gente fica honrado, né, Bruno? Muita honra. A gente fica lisonjeado de estar aqui nesse evento histórico, que é a primeira vez que a feira acontece no estado do Rio de Janeiro. E eu tô com dois convidados aqui super especiais. Os caras são feras no tema que nós vamos abordar aqui, são unanimidade, são sumidades no assunto, direito, advocacia, na área tributária, na área de assessoria para as instituições, na área do setor de rocha, podemos dizer assim, Rogério? Podemos, com certeza, podemos. Eu estou aqui com o Rogério Davi e com o Douglas Soares. Daniel Soares, eu sabia que era com D. A mente falha, galera, que já foi umas 60 entrevistas hoje. 60 entrevistas? No mínimo. Já perdemos as contas. Perdi as contas. Já perdemos as contas. Daniel Soares. Nós estamos aqui com esses dois advogados que vieram aqui muito bem recomendados aqui. Tivemos com o Ed do Cindy Rocha. Bruno, conversa com é nosso com grande Rogério. amigo, grande parceiro. Ed anota 1000, né? Não tem como não gostar daquele cara, né, bicho? É um cara especial. E nós estamos aqui em pauta jurídico, o corpo jurídico aqui que presta assessoria e consultoria para as instituições do setor, dentre elas o Cindy Rochas e o Centro Rochas e demais setores. E, obviamente, vocês têm aí uma carteira de clientes aí vasta pela competência e pela credibilidade que vocês já imprimiram no mercado. Obrigado aí pelas Eu quero palavras. que você fale um pouquinho, Rogério, do escritório Davi e Ataíde Associados. Fala um pouquinho da experiência jurídica de vocês. É uma área que eu acho que todo brasileiro admira muito, de uma maneira geral. Um dia, mais dia ou menos dia, você vai precisar de um advogado. Não, o empresário... Todo dia paga tributo também. Não é verdade? Todo dia. O empresário não precisa nem esperar precisar, ele deveria se precaver para não precisar, e para isso ele precisa de quê? De uma opinião jurídica para saber sua conformidade e tudo. Mas olha só, Bruno, antes eu vou te deixar aqui uma lembrança que a gente trouxe. Aí, ó. Olha a surpresa. Não estava combinado. Caramba, é esse, velho. Olha, o primeiro presente que eu ganhei nessa feira. Só levei aí, nós temos lembranças também. Só levei tiro, porrada e bomba, olha só. Nossa, já entregou ou não? Davi Ataíde Advogados Associados. Olha só que coisa linda. Vamos deixar até na mesa aqui, ó. Vai ficar na mesa aqui, fazendo a propaganda aqui do Davi. Rapaz, a OAB não gosta dessa palavra não, de propaganda. Não é propaganda não, é exposição exposição espontânea. Mas é isso, nós somos um escritório de assessoria jurídica empresarial. A gente tem 17 áreas de atuação. Então tem área trabalhista, área tributária, área de comércio exterior, área ambiental minerária, o nosso sócio está ali, né? O Vitor Ataíde coordena isso, está aqui nos bastidores. E veja bem, há 22 anos que eu venho em todas as feiras do setor de rochas, para você ter uma ideia, né? Já tem bastante tempo aí, e visitando pedreira. Então eu acho que para o empresário é importante ter um assessor jurídico que entenda exatamente como o seu negócio funciona, né? Onde que está a dor, onde é que está a sacanagem, onde é que está a forma de agir de maneira séria, que isso se torna mais útil, né? Porque o direito, ele não pode se distanciar. O direito, se você deixar, ele fecha nele mesmo, fica uma coisa abstrata e perde até a utilidade. O empresário quer o quê? Pragmático, quanto vai me custar, quanto que eu vou economizar, o que eu posso evitar. E é assim que a gente norteia a nossa equipe, tá? Desse jeito. E o direito, ele é uma ciência, podemos dizer, uma ciência social, uma ciência de justiça aí, não sei qual o termo adequado seria, mas é uma área do conhecimento humano, especialmente no Brasil, que envolve um alto grau de complexidade, né? As nossas leis, porque a aplicação da lei e a vigilância da lei, ela depende de se constituírem boas leis. E a impressão que a gente tem é que nós vivemos em um país, e eu não falo isso sem nenhum tipo de juízo de valor, é apenas uma constatação, mas um país que vota mal, que elegem maus legisladores. Consequentemente, nós temos um ordenamento jurídico com muitas brechas, com muitas pegadinhas, com muitas concessões, verdades que não são bem assim, e isso vai gerando calos no processo produtivo do país, correto? Estou falando alguma mentira aqui? Eu acho o freio de mão puxado. Hã? O empresário trabalha com o freio de mão puxado. Pois eu costumo dizer, e eu não sou jurista não, tá, gente? Eu vou falar aqui uma fala de um leigo. Eu costumo dizer que existem dois tipos de leis. Existem as leis normativas, que
que são aquelas que, lá do contrato social, que servem para reger a vida em sociedade, para a gente viver harmoniosamente bem ou melhor, para a gente ter uma convivência social. E eu parto do princípio que já existem as leis punitivas, que são aquelas leis que são constituídas e estão estabelecidas para ferrar com o cidadão. Você já está fora da lei por respirar. Porque se formos olhar ao rigor da lei lá, se for buscar um termo em latim da construção literária lá do juridiquês, nós vamos encontrar alguma aplicabilidade de dizer o seguinte: nós estamos, se o Estado quiser, se a estrutura legislativa do país quiser, você já está errado, ele te pega em qualquer coisa que ele quiser. Concorda comigo ou não é bem assim? Concordo em parte, porque existe um princípio do ordenamento que ninguém pode alegar o desconhecimento da legislação para se excusar de ter feito ou deixado de fazer algo. Agora eu te pergunto, quem conhece todas as normas? Exato. Em matéria tributária, em matéria trabalhista, né? O Douglas Daniel. Bruno, isso que você falou é muito pertinente, né? Porque na nossa área tributária, a gente tem uma complexidade enorme de leis, de normas. Para você ter ideia, cada município do nosso país ele pode ter seu próprio código tributário, cada estado, 27 estados. 5.500 municípios, cada um com a sua legislação. Então, assim, o nível de complexidade é muito grande para a empresa que atua, né, nível Brasil. Então, muitas vezes o empresário até quer pagar o tributo, mas ele não consegue pagar o tributo de forma correta, e isso gera, evidentemente, punições. Antes da gente entrar no tributário, que é o mote principal da nossa conversa, mas só para explorar um pouquinho esse universo, essa coisa de complexidade é tão grande. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, XYZ, que é o seguinte: o município lá do estado do Espírito Santo, ele tem um código de vigilância sanitária, por exemplo, que permitiria ele instalar um frigorífico ali, na estrutura que ele tinha. Agora, se for no município que ele gostaria de estar, a legislação já é outra, não permitiria. Ou seja, quando eu quis dizer isso, que a gente está errado, é que, eu fui fiscal da Prefeitura de Vitória, por exemplo, na área de... Eu morei em Vitória há 3 anos, fui na área de postura, publicidade e vigilância, eu esqueci o termo lá. Mas eu vistoriava os imóveis para liberar o alvará de funcionamento. E aí a gente teve uma revolução na época lá. Eu estou contando isso porque é importante para a galera saber que nós estamos falando de leis. Uhum. A Prefeitura de Vitória, ela importou, comprou, adquiriu ou se espelhou num código de publicidade que tinha sido estabelecido na Prefeitura de Salvador. Ela replicou aquilo na Prefeitura de Vitória. Do dia para a noite, 90% das placas de publicidade dos outdoor da cidade de Vitória estavam contra a lei. Olha aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? E aí o empresário tem um investimento. Eu lembro que na época, eu estou falando início dos anos 2000, gente, começou aquela onda das empenas, e a TIM tinha uma empena gigante lá no Shopping Vitória, em alguns outros lugares lá, e mudou o código de legislação de publicidade da cidade de Vitória. E aquelas publicidades que estavam legais, pagaram os tributos referentes a estarem ali, passaram a estar ilegal, tinham que se readequar a uma nova visão. E nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: até para operacionalizar, para abrir, para tirar uma licença, para estar legalizado, a gente tem uma complexidade jurídica. Concorda, Douglas? É por aí mesmo? Concordo. Em várias áreas da economia, da atividade produtiva. Né? Sim. Quer ver um exemplo até do setor de rochas, e até já falando um pouco de tributação? Você sabe que tem aquele serviço de industrialização por encomenda muito comum na cadeia produtiva aqui do setor, que às vezes você tem um bloco, ao invés de você serrar, você pode terceirizar, Terceirizar a serrada. Isso. Aí você sabe que o ISS você paga quando você presta um serviço, e o ICMS você paga quando você faz uma compra e venda de mercadoria. Isso. Aí se eu te perguntar, peraí, então quando você envia o bloco para serrar, ou pega a chapa, manda para polir, e a empresa destinatária te devolve, aqui aconteceu uma operação. Isso. E qual tributo você pagaria em cima disso? O ISS ou o ICMS? Deveria ser uma resposta, o empresário nem deveria ter dúvida. Isso já aconteceu comigo e eu tive essa dúvida.
E o que aconteceu? Você teve essa dúvida? Eu tive essa dúvida. O município entendia que tinha que cobrar o ISS e o Estado entendia que tinha que cobrar o ICMS. Olha só, e você vai ser provavelmente bitributado. Exatamente, exatamente. Então vamos direto para o ponto aí. Nós estamos vivendo, estamos às vésperas, às portas aí da implantação de uma reforma tributária, né? Falem um pouquinho sobre essa realidade nova que está por vir aí, Rogério e Douglas. E Daniel. Eu falei Douglas agora. Agora Daniel. Já virou Douglas, né? É Daniel. Eu vou até botar meu crachá aqui. Bota seu crachá aí, Daniel. Você me ajuda muito, cara. Credencial de Douglas. Pega lá uma Douglas. Vai perdoando aí, gente. Não foi mal intencionado, não. Foi um carinho, um coraçãozinho aqui. Mas vamos lá, Rogério. Vamos falar dessa realidade aí, dessa mudança tributária que nós vamos ter, essa reforma que tá às portas aí. Sempre foi uma reivindicação dos empresários a gente ter um sistema mais simples. Tá? No final de contas, o que a gente quer? Simplificar, né? Simplifica e evita tanto problema. E essa é uma demanda muito cara para a indústria, né? Muitos anos que vem se discutindo isso. E essa reforma tributária, ela foi feita pensando na indústria. Pela história que a gente acompanha, o Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele, junto com a CNI, né? Fez um grupo lá de mais ou menos 8, 9 economistas e criaram a espinha dorsal do que virou a PEC 45, né, Daniel? E virou agora a emenda constitucional 132, que mudou o nosso sistema tributário com o objetivo de simplificar. Mas onde que eu acho que foi o problema? A Constituição, ela delega para a legislação muitas outras disciplinas, né? Ela não vai conseguir resolver tudo. Ela vai determinar competências, dar diretrizes básicas, depois tem que vir uma outra lei complementar e regulamentar. Na minha modesta opinião, a gente não deveria ter uma emenda constitucional tão profunda que inseriu mais de 500 novos artigos em algo que mexe na vida de todo mundo, sem ter um rascunho, né, do que seria a lei complementar. Porque se a Constituição fala uma coisa e vem a lei complementar fala outra, você dorme no dia seguinte, amigo, você já acorda com um problema. Que aqui a gente estava falando um pouco antes aqui, né? Sim, sim. Infelizmente isso aconteceu. A gente aprovou uma emenda a toque de caixa. A Espanha, por exemplo, ficou discutindo... Foi em qual governo? Foi em qual gestão agora? Foi em 2023, foi finalzinho. 2023, final de 2023, já foi teve agora uma emenda à Constituição. E aí, no meio do processo, começou a se discutir os pontos, as regras mais específicas. Porque essa emenda à Constituição é uma regra muito geral, Bruno. Muito geral. E não se tinha em 2023, no final de 2023, uma clareza do que viria a acontecer a nível de regulamentação, e a gente ainda não tem a regulamentação completa. A gente tem parte da regulamentação agora editada em 16 de janeiro de 2025, e ainda a gente tem mais normas ainda. Ou seja, a condição jurídica está posta porque a lei foi aprovada, mas a aplicabilidade dela demanda das leis complementares, né? Isso. E isso também já gera um problema jurídico, né? Porque a partir do momento que se estabeleceu, o Estado vai querer requerer aquilo que é devido a ele. Sim. E aí vai criar, não tem a aplicabilidade dela, não tem a razoabilidade dela ali em relação a estar implementado. Ou seja, os órgãos estarem atuando para fazer aquela coletoria ali, é isso? Sim. E algo que vai mudar que eu acho que vai ser uma mudança muito radical, é porque na hora que você fizer o pagamento de qualquer produto, né, ou serviço sujeito, lembrando, tá, essa reforma tributária dos tributos sobre o consumo, né? Ela não abordou imposto de renda. Não, sim. Apesar que veio uma coisa ou outra de interceder, né, Daniel? Mexeu na... vamos dar um exemplo, né? O empresário do setor de royalties, quando ele faz uma venda, né? Ele deveria pagar ali 4 tributos, tá? Um tributo estadual e 3 tributos federais. Aí agora essa reforma tributária, visando simplificar, ela trouxe só 2 tributos, né? Um tributo federal chamado de CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e um tributo subnacional, né? No caso aí dos estados. Que vai direto para o cofre do Estado. Do Estado e dos municípios. Vai para um comitê gestor, que vai ficar em Brasília. Esse comitê gestor vai ser o órgão que vai cuidar da organização, vai ter um CNPJ, um órgão novo, né, de todo esse modelo. Porque antigamente as secretarias de fazenda de cada estado faziam esse trabalho, agora vai ser unificado. Então vai eliminar, a função da Secretaria de Fazenda Estadual. Vai reduzir, porque ainda tem IPVA, ainda tem os tributos estaduais tem que vão continuar. Trabalho ainda. Aumentou agora, por exemplo, embarcação paga IPVA, né, aeronave também. A gente sabe que o setor de rocha, muitas empresas precisam, não é nem um luxo, é uma necessidade.
agora vão ter que contribuir com Faz o I, meu amigo, faz o I. O I de imposto, meu amigo. A vontade é grande de militar aqui, mas não vamos militar, não. Nós somos um canal isento, paz e amor. E, Bruno, Mas aí- muda muito a dinâmica dos estados em relação às políticas fiscais, tá? Porque a tributação antes, ela era no estado em que a empresa se instalava, tá? Basicamente, por exemplo, o Espírito Santo, que tem uma... Tinha a alíquota lá de ICMS, na verdade, né? Isso, o ICMS do Espírito Santo, ele tem um benefício fiscal para o setor de royalties ornamentais, né? Mas agora, com essa reforma tributária, a tributação vai ser no destino, para onde você manda a mercadoria e não onde a empresa estabelece. Então não é a empresa fornecedora que vai ser o foco de recolher isso agora, vai ser quem está comprando. Isso. Vai ser destacado? Ele vai pagar a parte? Pois é, criaram um mecanismo chamado Split Payments, que é uma segregação. Então, quando você for realizar um pagamento por meio eletrônico, hoje em dia é o Pix, é o débito, crédito, né? Tudo é pagamento eletrônico, né? O dinheiro espécie está quase que sumindo aí da operação corriqueira. Aí, naturalmente, os bancos, né, já estão desenvolvendo um sistema que só vai entrar no caixa do banco. empresário o dinheiro do produto, do serviço, da mercadoria ali. O dinheiro do imposto já vai direto para os cofres do Estado. Isso vai dar um problema de fluxo de caixa para as empresas enorme. Porque Como deve ser feito o gerenciamento Cara, isso é disso, grave, né? hein? Isso é grave, hein? está se prevendo uma alíquota aí, a maior talvez a maior, a segunda maior do planeta, né? Somando os dois tributos, de 28, alguma coisa por cento. Né? Cara, isso é grave, hein? É, quase um terço de tudo ali vai se virar Porque imposto. o vigente aqui até então o quê? O cara recebe o DARF lá no final do mês e paga de todas as operações do mês, é isso? Hoje ele emite uma nota no dia, vamos imaginar, 1º de fevereiro, ele vai pagar o tributo no dia 20 de março. Agora ele vai emitir a nota no dia 1º de fevereiro e ele já não vai ter parte do dinheiro. O tributo já vai estar pago. Já vai estar... É legal porque vai diminuir realmente a concorrência desleal, a sonegação, porque afinal de contas não adianta mais você ter meia nota, ou não sei, porque o dinheiro já vai direto lá, então é isso que se especula. Eu vi deputados falando, por isso eles correram muito com a aprovação, né, que venderam uma ideia que tem uns 600 bilhões de estoque para arrecadar desse cenário, né, com split payment, né, porque você vai, na hora do pagamento, você já liquida o tributo, então para a empresa fica mais simples, ela não precisa fazer aquela coisa toda de recolher, o tributo já está pago, e muitas situações que estavam à margem, aparentemente vão entrar dentro do sistema, né? É o que está se especulando. Gente, e olha, daqui pra frente agora minha cabeça já deu Já bugou. Não, porque é o seguinte, eu tenho muitas perguntas para fazer aqui, porque na verdade a gente tem um problema, um problema de cadeia tributária. Você paga, né? O cara fabrica uma bala, vamos pegar um exemplo simples lá, uma bala de chupar, balinha de criança. O cara paga na fonte lá o IPI, paga vários impostos ali, aí ele vende para o distribuidor. Do distribuidor vende para o representante regional. Então tem 3 fatores de negócio aqui, todos eles têm destaque de imposto. E quando você paga o preço da bala lá no caixa da padaria, X% é do preço originalmente da bala e X% é de uma cadeia quadruplicada de tributos. Isso que vocês estão me falando é da venda direta da indústria para o intermediário. No caso, vamos falar aqui da indústria para o marmorista, correto? Toda operação, Daniel, da CBS e da DBS está previsto o split payments, né? Toda operação, toda operação. E do marmorista para o consumidor final também, por CPF? Também. Está previsto. Pois é, então isso foi universal. Desde o início da cadeia, então, da mineração até Isso. Tende a incidir, se isso não for muito bem administrado, que eu não consegui entender a dinâmica de negócio que vai se desencadear em relação a isso, porque a grosso modo eu ouvindo essa explicação aqui, sem me debruçar sobre os dados, dá para compreender que vai vir um processo inflacionário gigante aí, porque todo mundo vai querer repassar esse imposto para ficar o que ele achava que era o líquido dele, entende? Você tirou uma nota de R$1.000 lá, se for 28%, vamos botar 30%. Vai R$300 lá e vai ficar 700 com você. Só que no imaginário do cara, o cara quer os 1.000 naquilo ali. Então ele vai passar a vender isso a 1.300. Não corre esse risco, não?
Olha, Porque tem um efeito psicológico do negócio, entende? tem um detalhe aí, que existe a diferença entre a alíquota nominal e a alíquota efetiva. A alíquota nominal é aquela que está prevista na legislação, né? A alíquota, por exemplo, que a gente falou de 28 e tantos por cento aí, que vai ficar na unificação das duas, do CBS e do IBS. Mas a alíquota efetiva vai depender da sua apuração, porque como o sistema é não cumulativo, tudo aquilo que você compra de insumo vai diminuir o imposto que você paga no final. Então os teóricos da reforma previram que não vai haver um aumento, por isso que não pode ter uma pressão inflacionária pela teoria de quem montou a reforma. Os economistas, de quem pensou essa cadeia aí. no Excel fica maravilhoso. Pois é. Mas é eu o ser sei lá. humano, né? É um pouco Agora vem imprevisível. cá. E aquela ideia que estava posta aí, foi aventada, eu não acompanhei, não sou da área. Outros países já aplicam, por exemplo, Estados Unidos, do tal do IVA, né, o imposto total, né, que é um só para tudo. Você acha que isso tem capacidade de prosperar no Brasil em algum momento lá na frente? A reforma faz isso, né, Daniel? Por isso se fala de IVA dual, porque é um federal e outro subnacional, que pega estado e município numa coisa só, né? O Brasil ele tem um modelo de IVA, né? Existem vários modelos de IVA no mundo todo. O Brasil ele escolheu o modelo de IVA que é dual, que se chama. Ele existe em mais 2 países no mundo, que é no Canadá e na Índia, tá? Mas é um modelo, sim, de IVA. Simplificou, Bruno. Como a gente falou, eram 4 tributos, virou 2, tá? Numa operação normal de mercância. Além disso, no serviço tinha outro tributo, que era o ISS, que ele também se juntou ao IBS. Mas o problema, Daniel, agora acertei. Aí, O problema dele é que para efeito administrativo e de gestão interna do caixa das fazendas lá, ele pode ter melhorado, simplificado, mas honestamente, se as alíquotas permanecem semelhantes, assemelhadas, ou se o processo continua incidindo da maneira tão poderosa quanto incide no bolso do consumidor, o efeito prático vai ser zero, nulo, ou até pior, por conta daquilo que nós falamos um pouco antes. Você tem aquele imposto destacado no valor que você está hipoteticamente considerando que você vai ganhar, porque você não sente essa dor naquele momento, você vai sentir lá na frente, o risco disso gerar um colapso aí, um estressamento das operações econômicas do país é muito grande. Mas é por isso que nós temos advogados, meu amigo, por isso que existe curso de direito. Vocês estão aqui para isso. Como que o empresário faz ou tem que fazer para se precaver ou para se preparar para essas mudanças que estão por vir? Ano que vem começa, né, Daniel? Eles vão estabelecer uma alíquota de teste em cima do PIS e COFINS, 0,1. Então você vai pagar menos 0,1 de PIS e COFINS e já o 0,1 da CBS. 2027 acaba. Isso vai ser escalonado, então? Vai ser escalonado. 2027 acaba o PIS e COFINS, fica só a CBS. Porque hoje, por exemplo, tem empresas que estão no lucro presumido que ela não tem sistema de crédito e débito do PIS e COFINS. Chama-se o modelo cumulativo, né, de tributação. Perfeito. Agora não vai ter mais esse modelo, né, Daniel? Vai ser só o não cumulativo. Então, as empresas vão ter que lidar com 2 operações durante 2026, e 2027, aí sim, a CBS entra na sua plenitude. A partir de 2028 começa a trocarmos o ICMS pelo IBS. E qual o serviço 2028. que a Davi e a Taíde Associados presta para o empresário que precisa de uma assessoria jurídica como a de vocês? O que vocês podem auxiliá-los nesse processo de adaptação ou de reorganização para essa nova realidade? Não, o nosso escritório, acho que como todos os meus colegas aí tributaristas estão preocupados, né, com seus clientes, e a gente está investindo muito nesse momento agora no educacional, acompanhando firmemente o que está acontecendo, quando que vai ser, se vai ter alguma mudança. Vamos lembrar que o sistema está previsto para entrar em vigor na sua plenitude em 2033. Temos 2 eleições presidenciais até lá. No Brasil, a gente sabe que o futuro, ninguém bota ficha nenhuma ali, porque a chance É muito incerto. né? Então a gente tem que estar acompanhando ali, né, Daniel? Assim, atentamente, para poder sempre orientar. E estamos fazendo workshop com os times contábeis e fiscais para poder explicar o que está por vir. Bruno, a gente, na medida do possível, tenta trazer alguma previsibilidade nesse mundo de incerteza que a gente tem no direito tributário, acompanhando a legislação, evidentemente, né? E trazendo os deadlines. 2026 você já tem que começar a implementar uma parte dessa apuração dentro da sua empresa. 2029 você já tem outro tipo de implementação. Isso gera adaptações, tanto do ponto de vista operacional, para você calcular o tributo, mas também para você formar seu preço,
para você entender toda a dinâmica que vai ser alterada, né, com essa reforma tributária. 2 assuntos que afligem muito o empresário. Um deles é a questão de sonegação fiscal e o outro deles é uma outra situação que é justamente acessar a essa conta de créditos tributários que as empresas às vezes não sabem que tem, o resgate de créditos que não foram usados, e algumas empresas prestam consultoria nesse sentido, de identificar, de ir lá passar um pente fino nas finanças tributárias do cidadão lá, da empresa, e dizer, olha, pô, tem X mil de crédito aqui, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, a depender do porte, do nível da operação. Como é que vocês podem contribuir, e tanto no conhecimento do primeiro caso, quanto na assessoria do segundo caso? Na parte de análise de crédito, a gente sempre orienta as empresas que têm sistema de apuração de crédito e débito, pelo menos a cada 5 anos, né, Daniel, fazer uma revisão para verificar, porque o período que o crédito prescreve é esse, 5 anos, né? E a legislação ela é muito confusa, o contador também é um profissional que eu já vi isso de um empresário. Se eu tenho um bom contador, não preciso de um cardiologista, né? Então o contador precisa muito de um suporte tipo do tributarista, né? Para trocar ideia, para ver e tal. E assim, é no dia a dia, não tem aquela coisa bala de prata não. Você tem que, de tempos em tempos, fazer uma revisão, olhar seu PIS e COFINS. Mas vocês fazem isso? Vocês fazem não, esse serviço? A gente faz esse serviço. Revisão de insumos de PIS e COFINS, que é importantíssimo fazer até o final de 2026, para você gerar o crédito que você vai poder usar no novo imposto. Então, tem um prazo aí para você estar fazendo esse tipo de revisão, tá certo? O setor de rocha é um setor exportador, então tem muita empresa que fica acumulando crédito. Esse crédito você pode dar um tratamento, pode monetizar ele. O drawback também para importação de insumos também, ele é muito utilizado para isso. Sim, sem dúvida. É fundamental, né? Para você incentivar ali, agregar valor no produto acabado, né? E com relação à sonegação, isso é um fantasma, né? Que não é só na pedra, não só na nossa área. Tem muito folclore que é criado sobre isso, no sentido de agora vai vir um computador quântico aí e pá, vai saber o chiclete que você chupou desde ontem. Como é que funciona isso? O que é o futuro, o que é a tecnologia, a inteligência artificial e as ferramentas quânticas estão preparando aí? O que o leão está preparando aí para os seus filhotes aí, para o seu rebanho aí de ovelhas? O setor de rochas é um dos mais prejudicados por isso, né? O que eu entendo? A Receita Federal, ela divulga o mapa dela de fiscalização todo ano, isso é público tudo, e ela fala até de maneira orgulhosa que ela aplica um princípio de Pareto, que é um princípio de eficiência, ou seja, ela concentra 80% da sua força de fiscalização dos 20% dos maiores contribuintes. Ou seja, sobra 20% dos outros auditores para fiscalizar 80% das empresas. Então, quanto mais você for, mais fiscalizado você é. Aí começa aqueles problemas dos fiscais irem lá procurar pelinho em ovo. Isso acontece aqui no setor de rocha, não posso falar nome, mas, Rogério, estou aqui com uma empresa, BR-101 enorme e tal. Quase toda semana é federal, é estadual. Agora fala, vai ali, daqui a 700 metros tem um cara ali que está vendendo com meia nota. Nananina não. E esse cara tá ali roendo a margem dele, porque não tem... Não tá paga roendo a margem. Você paga. Se pensar em sistema, até diminui a arrecadação. É um absurdo, né, velho? É difícil demais. E aquilo, o BES Bahia aqui, o BES Bahia lá. Porque quando você tem uma barreira de entrada, um produto seu, isso não causa tanto impacto. Mas quando você tem um setor como esse que é commodity, cara, isso é muito ruim para o empresário sério. Você é incentivado a fazer alguma coisa ou outra assim, porque você tem que pagar contas, você tem folha de pagamento, você tem funcionário, não é isso? Então, sempre defendi que de tempos em tempos a Receita poderia mudar essa lei de Pareto, usar ano sim, ano não sei tal. Vamos mudar. Vamos olhar lá em solo como era no old school, né, antigamente. Agora eles ficam no computador cruzando dado. Mas o cara que sonega não vai ter dado para cruzar, meu amigo. O que a gente tem, que a gente vê na prática, Bruno, é o seguinte. A Receita, inclusive, ela começa um tipo de fiscalização. Ela fala, vou fazer um período de teste, e ele vai justamente nessas empresas maiores, que às vezes tem até um nível de conformidade maior, mas pela dificuldade de você cumprir toda a legislação tributária, fica alguma coisa, alguma ponta solta, mas sem a intenção de lesar o fisco, né? E aí depois que ela parte, como o Rogério falou, para as empresas em geral. E isso é muito hoje ruim. É cruzamento de dados, é muito cruzamento. Eles fazem lá o cruzamento, aí pega uma coisa ou outra e tudo, mas aquilo que o empresário precisa mesmo, de falar, olha,
Vá lá e não deixe esse cara aqui impedir ou concorrer comigo, que eu estou pagando imposto, estou emitindo nota, estou gerando emprego e o sujeito fica ali. E no setor de rocha isso bate muito, né, Daniel? A gente vê muito empresário vem falar isso com a gente. Até a pauta do ICMS, quando surgiu, era de uma maneira para a pauta de preço, né, para de alguma coisa. Foi uma mudança dramática. Não, eu já presenciei cada coisa antes dessa época, né? Antes desse período, né? Depois que veio a implementação, melhorou muito. Aí. Sim. Então, e o setor de rocha também tem aquela dificuldade do cara ver, isso aqui é o quê? É um bloco de granito, é um bloco de mármore. A né? subjetividade, né? A subjetividade. É. Que é aí que são as famosas brechas da lei, meu amigo. É onde o advogado entra. Meu amigo, deixa comigo, aqui sou eu que resolvo. Né, seu Douglas? Daniel. Seu Daniel. Ô, Bruno, olha só, agora, uma coisa importante, agora eu falei de brincadeira. pra gente não esquecer, né? Uma coisa importante. Benefício fiscal, regimes especiais. Igual a gente sabe, o Investe, o Compete, tem data para acabar. Ah, é? Quando é a data? 2032, né? Dezembro. Nossa, é mesmo? É. Aquela coisa, a Sudene, essa parada tudo, vai pro saco? Não, Zona Franca. O Estado do Espírito Santo, ele tem uma política pública de atrair empresas através de incentivos fiscais. Ali na região da Grande Vitória, você tinha lá aquele lá para o Fundap. Fundap. Isso. As empresas fundapianas. O Fundap já acabou. Não, existe. Existe ainda? Ele não é tão atraente como foi no passado, mas ele ainda existe. Então, assim, durante muitos anos, o Estado do Espírito Santo teve políticas públicas... Vai acabar. Para atrair empresas, e isso vai acabar em 2032, né? Eu era fiscal, velho, da Prefeitura de Vitória, liberava alvará. Eu subia aqueles prédios do centro, tudo, eu entrava lá para liberar, não sei o que lá, comércio marítimo. Chegava lá, a sala estava vazia, mas o que é? Uma empresa lá do Rio de Janeiro está abrindo a filial ali só para se beneficiar do regime especial. E tal. Então, por isso que eles apostam no aumento da arrecadação. Primeiro, por essa questão do pagamento segregado, né, os split payments, por essa questão também do fim, né, do benefício fiscal, né, pela unificação da alíquota. Realmente, o que eu acho que vai simplificar? Você não vai ter mais apuração por estabelecimento. Você imagina uma empresa, por exemplo, que tem, sei lá, 10 filiais, 12 filiais. Cada filial tem que ter uma apuração de ICMS, né? Aí tem que ter livro. Agora não, vai ser unificado. Então você tem uma empresa, pode ter 50 filiais. Imagina uma rede de varejo grande, por exemplo, né? A simplificação que vai ser para essa rede de varejo. Agora você só vai ter que saber a alíquota para onde você está vendendo também. Porque a alíquota que a gente falou de 28 e tanto, também. mas os estados podem calibrar essa alíquota de acordo com a alíquota de referência, né? Que é o Senado que fixa, inclusive. Se você vender para Cachoeiro, pode ter uma alíquota diferente se você vender para Itapemirim, Marataízes. Então, tem esse nível de complexidade também para as empresas entenderem. O famoso custo Brasil, meu amigo, é o que a gente tem aí. Envolve tudo, né? O que a gente paga aí na classe política, todo o aparato estatal e, obviamente, reflete nos impostos que nós pagamos. Pessoal, nós recebemos aqui o Rogério Davi, o Daniel Soares. Olha, o Guioto já foi ali, Daniel. Considerações finais. Vocês estão aqui na Marmomac, nós estamos aqui reportando, registrando aqui esses bate-papos interessantes, sempre uma pitada de uma coisa que uma área de conhecimento você precisa saber. A gente deixou aqui fluir de maneira bem fluida, aqui, bem tranquila, para que você, empresário, saiba que tem empresas jurídicas, tem escritórios jurídicos que se debruçam sobre o tema para aliviar um pouco aí a sua conexão com a sua realidade tributária, né, de se posicionar perante um mercado cada vez mais desafiador, né? Por isso que nós falamos, pelas incertezas, pelas inseguranças, mas o fato é que nós não podemos parar, né, por nos assustarmos com o leão. O leão está aí, a gente tem que sempre brigar por melhores condições, mas a gente tem que aprender a lidar com o fato que o Estado está aí, a gente tem que prestar contas a ele da melhor forma, brigar pelos nossos direitos, pelos nossos interesses, mas também andarmos na linha, né, doutor? Isso. Andarmos adequadamente em conforme com aquilo que precisa ser feito, ser pago, ser considerado na vida tributária dos nossos queridos empresários. Não é isso? Considerações finais de vocês dois aí. Dê uma visão sobre a feira, sobre o trabalho de vocês aí, para a gente encerrar esse bate-papo. Eu vou começar aqui, Douglas.
Peraí. O que acontece? Primeiro, parabéns aí pelo projeto, né, cara? Eu sou consumidor de podcast, eu tenho um podcast também de direito tributário, então, pô, pra mim aqui é um prazer. Pô, obrigado. Acho que o setor de rochas. Agradecemos, uma parabéns grande honra. pelo projeto aí. O nosso é o primeiro, cara. Tem outros aí. Você vai falar que é o melhor e maior, porque é o primeiro, pô. Não, mas nós somos exatamente o melhor e maior, né, cara? Mas pra nós é uma honra, cara. O nosso primeiro episódio foi ao ar dia 18/11 agora. Que isso? E o setor para dia 15/12 e volta dia 15/1. Então, se a gente for olhar aí, pegamos o recesso do setor, né? Se nós olharmos aí em pouco mais de 2 meses, cara, nós estamos aqui na feira, sendo a voz da feira, né? Com a credibilidade, com a chancela do Cindy Rochas, né? Do Cred Rocha, que tem nos incentivado a produzirmos esse conteúdo aqui. A Marmomar, que a Flávia nem se fala. Então, obrigado pelos seus parabéns e que no ano que vem, ou no final do ano lá em Cachoeira, a gente se reencontre num outro tamanho, num outro formato, e que vocês estando em Cachoeira vão conhecer a nossa estrutura lá também. Sim. Mas vamos lá, finaliza aí. Olha, a feira tá um espetáculo aqui, primeira oportunidade de ela ser realizada em São Paulo. Me surpreendeu a todos, eu acho, né? O pessoal tá comentando bem, né? Não é isso? Tinha um viés positivo, mas não desse tamanho. Parece que veio para ficar, né? Vamos aguardar aí os próximos episódios, né? Deram para fechar alguns negócios aí, captaram alguns clientinhos? Não, a gente, veja, é importante, a gente faz assessoria jurídica para o sindicato, com muito orgulho, já há bastante tempo, então as empresas estão sempre franqueadas a vir conversar com a gente, tirar dúvidas. Entendi, vocês estão sempre à disposição, a ouvidos. Dúvidas setoriais assim, a gente pode tranquilamente, né, faz parte do dever do sindicato, inclusive, está na lei, inclusive, o sindicato tem essa preocupação, todos os sindicatos, não é só o Sindicato de prestar essa consultoria, assessoria jurídica. Sim, e quando é necessário, a gente judicializa, a gente tem várias ações coletivas, os associados recebem. Tem mais de 10 ações. Tem alguma que pode ser falado, que é público aí? Tem alguma? Não, tem a cabeça melhor que a minha, né? É mais novo, né? Puxa uma aí. Olha, a gente tem ações tributárias para que as empresas não sofram exações ilegais. Um exemplo é os estados dão incentivos, né? E esses incentivos não. A gente está brigando para que esses incentivos não sejam tributados pelo PIS, pelo COFINS, pelo Imposto de Renda, CSLL. Isso. Então a gente tem uma ação coletiva lá que tá. Isso vai para o Supremo ou não precisa? Não chega? Hoje em dia, quando o Supremo ele afeta um tema, ele congela o processo na instância que ele está, na segunda instância geralmente, né? Então, não necessariamente vai, mas aguarda o Supremo ou o STJ, né? Decidir para que aí a coisa volte a tramitar, fluir. A gente tem ações também que a gente já teve desfecho favorável. A mais conhecida é a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, que muita gente chamou de tese do século. E a gente tem essa ação, um desfecho favorável pelo sindicato. As empresas podem recuperar valores desde 2008. Então, sim, tem muita coisa que foi feita e a gente está à disposição para quem precisar de informação. A peça foi autoria de vocês? Foi, lá em 2000. Como é que é? Peça do século? Como é que é o apelido aí? Tese do século. Pô, que legal, cara. Como eu odeio esse nome, cara. Mas não, pode falar, não tem problema. Mas vocês têm um artigo disso? Temos. Manda pra mim lá pro meu zap lá. Sim. A gente publica lá. É bom a gente dar visibilidade dessas coisas. A gente tem um blog no nosso site, é o blog Rochas Legal, que a gente publica bastante coisa. Manda o coisa lá. Específico eu sou todo de rocha, né, esse blog. Se vocês puderem depois, gerem um conteúdo pra nós, tipo assim, um Rios aí de 1 minuto e meio, comentando que teve aqui, pra galera assistir, pra gente postar lá. E você, Daniel, finaliza aí, meu amigo. Olha, a feira tá magnífica em São Paulo aqui, estrutura magnífica. Realmente, acho que veio para ficar, acho que todo mundo tá muito feliz. O clima tá muito bom, acho. O clima com quem você conversa tá muito bom. E a gente espera aí muitos negócios aí nessa feira e que fique, né? Que fique e que se estabeleça. E que leve a essa pujança que existe, né? Da indústria de rochas aí pro Brasil, que mostra mais ainda. Muito bem, nós estivemos aqui com essa sumidade, olha, tá vendo? Os caras fizeram a tese do século, meu irmão. Nós não estamos com pouca coisa aqui não, né, meu amigo Davi? Essa tese do século, rapaz. Cara, mas é muito importante, legal. Eu não sou jurista, cara, mas eu fico me aventurando em algumas coisas que a gente acompanha aqui. E pra mim, cara, eu tô aqui nessa posição não é à toa, cara. Conversar é comigo mesmo, bater papo é comigo mesmo. Pode me chamar no seu podcast lá que eu vou. A gente fala sobre negócio, sobre venda, sobre trajetória do setor de rochas. Aí a gente conhece um pouquinho, dá a nossa visão lá. Cara, e legal, isso eu posso falar pra vocês. É uma parada sua, você mexe com podcast, você sabe disso. Cada entrevista que você faz, cara, te abre um leque de visão, cara. Por exemplo, a gente tinha uma tese. Por que
que os produtos industrializados... É uma tese do século? Não, essa aí já está empoderada para você, já, né, meu amigo? Isso é manchete de jornal, cara, eu sou tão contra. Porque o século acabou. Você vai saber tese do século, né? Até 2099 para ter tese do século, calma, né? Mas até o presente momento é do século, né, cara? E outra coisa também, cara, eu falo isso sempre, bicho. Surfe a onda. A gente tem uma falsa modéstia. Logicamente que quando o cara é arrogante, o cara ele é assintoso, a gente sente, a gente percebe. Mas às vezes o cara quer usar de uma falsa modéstia, a gente elogia alguém, pô, o cara é uma referência e tal. Aí o cara, não é pra isso não, cara. Surfa a onda, deixa rolar. Porque a gente tá aqui, primeiro porque não é qualquer um que sai de casa, pega um avião, deixa a família, deixa a mulher, deixa filho, passa o dia inteiro, 5 dias aqui rodando em feira, apertando a mão dos outros, deslocado da sua zona de conforto, buscando negócio e construindo relações. Você acha que é para qualquer um ser o assessor jurídico, ser o advogado de uma instituição que encabeça tantos liderados, um setor de tantos grandes volumes de negócio? Então, a gente tem que, quando a gente fala que o cara é referência, o cara é sumidade no assunto, a gente está simplesmente destacando um fato. E vocês são advogados, vocês sabem que contra fatos não há argumentos, né? Você precisa comprovar e estar. Então a gente está aqui construindo informação, gerando conteúdo, registrando registros históricos, apontamentos históricos aqui, daqui a 10, 15, 20 anos, um neto seu, um bisneto seu e tal, você vai, aqui, vovô aqui, no dia que estava lá na feira, conversando sobre esse tema. Então ninguém apaga isso. Ninguém apaga a primeira feira em São Paulo, ninguém apaga esse momento, ninguém apaga essa construção de ideias e raciocínio. Tá vendo? Ó, ano passado a gente falou sobre isso. Eu não assisti o podcast por causa de quê? Por que você não está ligado nos assuntos da rocha, que é o seu setor, da pedra? A gente já botou um nome sugestivo no programa para você não ter dúvida. Pode pedra. Um assunto é pedra. Então, isso para nós, e a gente vai conversando cada vez mais, doutor, e nós vamos assimilando. Hoje eu já saio daqui, amanhã depois vem alguém conversar conosco aqui, poxa, mas eu lembro, nem que seja um fragmento de informação, ela penetra, a gente sabe que tem um viés, a gente já sabe quem é a referência no assunto, e isso gera uma bagagem, isso gera um arcabouço de conhecimento impagável, bicho. Verdade. Impagável. A gente, cada programa que faz aqui, é uma aula. A gente sai daqui maior do que quando a gente começou. E o tolo é aquele que não sabe emprestar seus ouvidos para beber, para aprender do conhecimento de pessoas que trabalham para construir a grandeza desse país, como essa dupla aqui de advogados sérios, pessoas importantes, que estão debruçados sobre temas que têm capacidade de afetar, influenciar grandemente o nosso segmento. Então, para nós é uma honra poder registrar essa conversa aqui. Obrigado, a gente agradece, né? Eu vou acabar, ó, caiu um cisco aqui. Ô, meu irmão. Fala assim, a gente derrete, né? Eu devia ter feito direito, rapaz, nessa. Eu ia botar o pau pra quebrar, meu irmão. Vamos lá. Como é que é? Senhor, como é que é a sua autoridade? Como é que é o termo lá? Excelência. Vossa Excelência. Excelentíssimo. Uma parte aqui, tem a minha parte aqui. Pela ordem, Excelência. Eu ia brigar nesse negócio. Eu acho que depois dessa entrevista você vai procurar fazer uma faculdade. Mas a tese do século já tem dono, então tá tudo certo. Senhores, é um prazer inenarrável estarmos aqui registrando esse bate-papo glorioso aqui com o corpo jurídico aqui que presta uma assessoria, uma consultoria relevante para o setor de rochas aqui através das nossas instituições. Curta, comente e compartilhe. Interaja com esse conteúdo e seja um propagador de boas ideias. Muito obrigado, galera. Senhores. Falou.